Você acredita que Deus conduz todas as coisas? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero mergulhar com vocês na palavra de Deus, perceber essas minúcias daquilo que a palavra vai nos conduzindo e também glorificar a Deus por tudo que Ele está fazendo. Agradeço a vocês que têm deixado o comentário, que têm partilhado a experiência justamente que estão vivendo com essa meditação. Isso é importante para você também fixar aí dentro do teu coração aquilo que Deus está te comunicando. Quando a gente fala, comunica aos outros, isso tudo vai fixando muito mais ainda dentro de nós. Quero pegar hoje com vocês a palavra que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, do versículo de 1 a 5, depois o versículo 10 e o versículo de 12 a 14. Diz assim: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 na montanha para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. E é bonito demais a gente perceber essa dimensão desta pequenez. O Senhor vai mais uma vez chamar a atenção para uma criança, ser justamente simples, abandonado como uma criança. Lógico que tudo isso tem características, principalmente. Uma criança, ela se abandona cada vez mais porque ela percebe a presença do Pai. Ela percebe que tem ali um alicerce. E este abandono, esta confiança, essa simplicidade, porque ela se vê cuidada pelo pai, cuidada pela mãe. E essa é a grande dimensão. Quando nós aumentamos a nossa confiança em Deus, quando nós depositamos em Deus a nossa confiança, então este abandono se torna mais simples. Mas quando a nossa confiança não está em Deus, está nas coisas, então nós precisamos fazer algo, nós precisamos conquistar algo, precisamos de algo para nos sustentar e vamos atrás de mecanismos humanos de confiança. E esses mecanismos, lógicos, são afetivos, por exemplo, com alguém que você gosta, alguém que você sente que está ali sempre do teu lado a te ajudar, que está ali te dar um consolo, a uma palavra. Isso tudo é muito bom, porém, ainda passa por uma dimensão aonde este consolo pode ser enganado, fazendo a gente fixar-se em uma pessoa. E aqui está uma chave que é muito simples para a gente perceber uma diferença. Porque Deus, Ele utiliza de você, de mim e de tantas outras pessoas para trazer a consolação dEle, para ser presença dEle. Só que existe um porém. Nós podemos perceber o Pai que se movimenta e nos traz uma pessoa como alicerce. E nós, ao receber o carinho, ao receber a atenção, ao receber esta proteção daquela pessoa, nós percebemos ali o próprio Pai, ou nós nem se lembramos de Deus. De vez em quando agradecemos, mas no fundo sustentamos sobre uma pessoa. E quando você percebe isso? É que quando aquela pessoa tem que mudar de lugar, se afasta,
faz alguma coisa que, de certa forma, muda a relação de você com ela, a tua estrutura rompe-se com aquela pessoa. Ou seja, você fica perdido, fica agitado, fica ansioso, fica desestruturado por causa da saída daquela pessoa da sua vida. Por quê? Porque não era em Deus. Porque quando está em Deus, eu percebo que Deus utilizou aquela pessoa e foi muito bom. Eu devo dar louvores e agradecer muito a esta pessoa por todo este carinho, mas Deus vai estar colocando outro. Ou Ele quer, no fundo, que eu dê outros passos de confiança. Entende? Tudo está na ótica de como nós olhamos para Deus. Como é este abandono em Deus. O que Ele está fazendo? O que Ele está procedendo? E quando nós vamos entendendo essa vida espiritual, isso vai nos encantando, né? Como Edith Stein hoje, que nós comemoramos, que se abandona ao ler justamente a vida, a história de Santa Teresa d'Ávila, percebe também esses caminhos de Deus, e ela que era de uma tradição judaica, se lança no cristianismo, percebendo a vida de Santa Teresa. Santa Teresa consola. Santa Teresa é para ela um novo olhar, mas ela sabe que não é simplesmente Santa Teresa, mas é Deus agindo em Santa Teresa que faz isso. E ela era uma mulher reconhecida. Naquela época era muito difícil o reconhecimento das mulheres, e ela era uma das mulheres que dava aula em universidade, conhecida pelo seu talento. Então tinha tudo aquilo que muitas buscam da sua época, um reconhecimento. O que ela faz? Se esconde, vai para um convento e depois se esconde ainda mais, porque ainda deixa-se conduzir. Podia ter fugido, né, com todas as pessoas, entre aspas, que ela tinha contato, com toda a sua reputação, podia ter fugido, mas deixa-se conduzir para então entregar a sua vida no campo de concentração. E aí você percebe a simplicidade, uma confiança em Deus. Mas, padre, os caminhos foram muito difíceis para ela. Sim, foram, mas ao mesmo tempo não. Porque havia uma confiança. Eu estou dizendo o seguinte: essa confiança em Deus não vai lhe tirar das dificuldades, mas vão fazer com que as dificuldades ganhem um novo significado, que você seja leve diante das dificuldades, e por isso as dificuldades vão ficar muito menor do que normalmente você até então percebia essas dificuldades, porque você percebe em tudo um movimento do Pai. Mas para isso, simplicidade, abandono, reconhecimento da ação de Deus nas pequenas coisas. Por isso, reconheça Deus nas pequenas coisas para você reconhecer nas grandes. Vai fazendo este caminho e você vai vendo que Deus vai te carregar, porque agora você é leve. Você é como uma criança que pode ser colocada no colo, como diz Santa Teresinha, né? Mestra nesta dimensão da pequenez. Carregar no colo não quer ser pesada. Como diz ela, não quero ser adulta, porque os adultos quando caem se machucam muito. As criancinhas quando caem, logo se levantam. E é bem isso. Confiança em Deus, simplicidade. Quando as quedas vêm, você se levanta logo, porque você está muito perto do chão, muito simples. Quem está muito orgulhoso, muito soberbo, quando cai, é difícil levantar. Tem muita coisa que perdeu e fica com a dor das coisas que se foram e esquece que aquele que é autor de todas as coisas está bem do lado de você. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.